A gente vê agora a evolução das mortes causadas por coronavírus no Brasil neste mês. No dia 1º, o Brasil tinha aqui 241 mortes confirmadas. Em 2 dias úteis, subiu para 352 mortes, mais 2 dias, 482 mortes, mais 2 dias. Eu sou a Beatriz e eu faço artesanato desde que eu era criança, assim. Mas profissionalmente, assim, como minha renda principal, eu comecei com a costura em 2016, porque eu precisei voltar para minha cidade, que eu morava fora, para cuidar da minha mãe e da minha irmã. E aí, hoje, eu ainda cuido da minha irmã e eu preciso de trabalhar, né? Então, a minha renda principal hoje é o artesanato e eu trabalho desde 2016 com peças de costura. Oi, meu nome é Viviane, sou artesã, trabalho com a técnica do biscuit e me envolvi com artesanato desde a minha infância. Já experimentei várias técnicas diferentes, como ponto cruz, bordado em vagonite, entre outros. O meu contato com o biscuit foi por volta de 2007, 2008, quando eu vi uma peça pela primeira vez e ali eu me encantei. Sempre fui apaixonada pelo nicho infantil, lembrancinhas de maternidade, lembrancinhas de aniversário, mas eu trabalho com vários nichos diferentes, decoração de cozinha, decoração de casa, noivinhos, velas personalizadas, enfim. Meu nome é Maria Cândida, moro aqui em Aperibé há 77 anos. E aprendi a fazer tricô e crochê com 12 anos de idade. E faço patchwork, faço pintura em tela, pintura em tecido, faço crochê e costurava também. Costurava, mas eu gosto muito do crochê e do patchwork, adoro fazer. Então eu já faço há mais de 60 anos que eu trabalho nisso. Adoro fazer. Bem, eu sou Marli, tenho assim uma marca, né, tipo uma fantasia, Marlinda. E eu comecei o meu artesanato, assim, para feiras e tudo, na pandemia. Um período que a gente praticamente tinha quase nada para fazer e eu comecei. E me interessei pelo macramê, que é o artesanato que eu faço, me apaixonei por ele. Durante a pandemia, a gente precisou parar com algumas atividades presenciais, né? E uma das formas de venda que eu tinha era através de feiras na praça aqui da nossa cidade. E aí as feiras foram suspensas e as pessoas também não podiam vir comprar comigo direto na minha casa, porque a gente também não podia estar recebendo visita. Então eu já vendia pela internet e aí eu continuei esse trabalho de divulgação online, né? E o que aconteceu, que eu acho que foi um comportamento muito mais das outras pessoas do que da minha parte, assim, que as pessoas começaram a procurar mais coisas online. E aí com isso eu acabei ganhando clientes de outras cidades, de cidades mais distantes, porque antes eu vendia mais aqui na nossa cidade mesmo. O biscuit começou na minha vida como um hobby, né? E eu fazia porque gostava da técnica, me apaixonei pela técnica e fazia só como passatempo. Com o início da pandemia, houve-se um impacto, né, grande. Acredito que não só para mim, mas como para outros artesãos também. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi a questão de acesso à compra de material e a diminuição dos pedidos também, né? O impacto da pandemia no artesanato, eu trabalhava com costura, fazia roupas sob medida. E as pessoas começaram a fazer mais roupa, porque eu não podia sair de casa, né? A gente tinha que ficar mesmo dentro de casa, então não precisava muito procurar costureira. Durante a pandemia, eu dei uma pausa porque tive muito problema de saúde, aí parei uns tempos de fazer. E outro impacto que teve também foi que durante a pandemia, no começo, se recomendou mais o uso de máscaras descartáveis, né? Mas depois foi aprovado o uso de máscara de algodão. E aí começou a ter muita procura por conta de eu costurar
e de fazer máscara de algodão para a pandemia. E aí eu fiquei meio assim, até eu lembro na época, porque eu lembro que eu me sentia culpada de ganhar dinheiro em cima de uma necessidade que era em caso de saúde, assim. Eu consegui conciliar tentando, eu lembro que eu fiz um cálculo que a cada máscara que eu conseguia vender, eu conseguia comprar o material para fazer mais uma. E aí eu fazia mais uma para doar. Foi o que apaziguou um cadinho minha consciência, assim, na época. Que eu consegui fazer muitas máscaras, mas eu não sentia que eu estava lucrando em cima da catástrofe, né? Mesmo, assim, tendo feito essa coisa de conseguir usar o material, o valor de uma máscara que eu vendia para doar outra, a minha renda ainda assim aumentou durante a pandemia. Tanto porque era muita máscara e assim, era um volume gigantesco mesmo de me superar na quantidade de coisas que eu consigo costurar. E fora isso, tinha as encomendas de pessoas que queriam comprar online, assim, de gente, de novos clientes chegando. Então foi um período até exaustivo, assim, em questão de trabalho. E depois que acabou, ainda teve umas procuras, assim, por máscara, né? Porque quando liberou a quarentena, as pessoas continuavam usando máscara ainda. Mas foi uma rede de clientes que eu consegui manter, assim, não todos, óbvio, né? Porque alguns só queriam máscara mesmo. Mas, apesar de, graças a Deus, não preciso mais fazer máscara, eu consegui ter contato com novas pessoas que talvez eu não conseguiria se não fosse essa questão das máscaras, sabe? A pandemia me abriu portas, né, para o contato com as redes sociais, aperfeiçoando ainda mais os nichos a qual eu desenvolvi nessa fase, acrescentando o meu catálogo também, e é um nicho que eu continuo desenvolvendo até hoje. Ao contrário das peças de mesa posta, que hoje voltou a ter menos procura, um outro produto também que surgiu durante a pandemia foram peças para entreter crianças, objetos, kit de aventalzinho para criança brincar, peças de enfeite para quarto de criança, peças que poderiam ser usadas durante a brincadeira. E são peças que, com o fim da quarentena, elas continuam tendo um atrativo também e eu mantive no catálogo. Mas retornei depois da pandemia, que eu melhorei minha saúde, aí voltei a fazer outra vez, entrei na aula de pintura e aí voltei a fazer e frequentar as feiras. Aí a gente já melhorei a minha saúde, aí eu voltei a frequentar as feiras. Mas também trouxe um impacto bem legal na questão de, com essa frequência das famílias em casa, eu acabei descobrindo um nicho que para mim foi novo, que é a questão de porta-guardanapos, decoração de cozinha, que como as donas de casa estavam mais presentes, então elas estavam mais voltadas em decorar suas casas, a mesa em família, e isso para mim foi um novo. Eu comecei a receber muitas encomendas de porta-guardanapos, por exemplo, que era uma peça voltada para o vínculo familiar. E também foi um momento em que me fez me envolver mais com a questão online, que antes eu trabalhava mais com contato pessoal com o cliente e com a chegada da pandemia eu precisei aprender a me envolver mais com o online. Então eu buscava clientes pelo WhatsApp, enviava fotos ou alguns vídeos para alguns clientes e essa foi a fase boa da pandemia, a influência boa da pandemia na minha vida profissional. Talvez, eu acho, se não tivesse acontecido a quarentena, eu teria continuado vendendo mais para dentro da minha cidade, né? Hoje em dia a gente voltou a ter até mais feiras do que a gente tinha antes da pandemia, mas ainda assim a minha maior quantidade de vendas que eu tenho hoje é para fora de Aperibé do que aqui, até mesmo nas feiras. E eu acho que isso foi um efeito da pandemia, assim, que ficou, porque
foi durante esse período mesmo de quarentena que as pessoas começaram a olhar para o meu trabalho, mesmo eu morando distante, né, dos grandes centros, eu tenho bastante pedidos assim de outras cidades. Eu pensei mais no artesanato por isso, que seria uma coisa que eu ia fazer e depois que a gente, de 2 anos, a gente começaria a fazer as feiras, né, que foi o prazo da pandemia. Fiz assim, um estoque bom, né, para começar a fazer as feiras e graças a Deus deu certo. É um trabalho que realmente eu me apaixonei por ele e pretendo continuar. E, se possível, também fazer até algumas oficinas futuramente para estar ensinando as pessoas tudo que eu aprendi e espero que elas gostem também, né? Como eu gosto de fazer. Eu comecei a fazer o tricô quando eu estudava com a dona Iracema e ela me ensinou a fazer o crochê e fazer o tricô. Depois entrei numa aula particular para aprender o patchwork, mesmo mas não sabendo que eu com 18 anos eu fiz o meu enxoval todo em patchwork e não sabia o que era aquilo. Depois, quando eu entrei na aula, que eu fui saber o que era o patchwork. Mas eu trabalho porque, não por necessidade, mas é porque eu gosto, já não sei ficar parada, não sei sentar num lugar e ficar parada. Se eu estiver em casa sozinha, estou fazendo tricô, estou fazendo crochê, estou costurando. E aí comecei a participar das feiras. As feiras eu já participo há mais de 30 anos, eu participo de feiras. Depois a gente deu uma parada na pandemia e aí depois que terminou a pandemia, voltamos a fazer nossas feiras. E agora também a gente está seguindo o caminho do açúcar, aí quando tem feira a gente vai. Os benefícios pós-pandemia, né? Para mim, por um lado foi muito bom, porque eu me interessei mais pelo artesanato, né? Apesar de tudo aquilo que a gente viveu, mas eu ficava ali esperançosa de dias melhores. E graças a Deus, depois da pandemia, eu continuo com o meu artesanato, fazendo com muito carinho. Uns eu faço por encomenda, outros eu já deixo pronto, né? Porque é uma peça que depende do cliente agradar, né? Então, muitas das vezes eu faço por encomenda, mas teve esse lado positivo para mim no artesanato. Mas depois que terminou a pandemia, que eu melhorei minha saúde, voltei a fazer normalmente e faço de tudo. Voltei a fazer crochê, voltei a fazer patchwork, voltei a fazer tudo. Tudo que eu fazia, voltei a fazer e me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz pela minha idade, eu fico muito sozinha em casa e aí meu trabalho é que meu ânimo de viver. Eu só tenho que agradecer esse dom que Deus me deu e ter escolhido o macramê. Tá? Essa é uma arte para poder eu estar fazendo. Depois da pandemia, eu comecei a costurar, mas eu também continuei o artesanato, porque eu vejo ele como fonte de segunda renda e pretendo futuramente continuar fazendo as feiras, que eu gosto muito. O meu trabalho, graças a Deus, tem sido muito aceito pelas pessoas, né? E estou amando fazer esse trabalho que, graças a Deus, Deus me presenteou, mesmo num momento difícil, mas que agora, depois do período da pandemia, está me valendo muito e eu só tenho a agradecer. Uma coisa que eu tenho feito, assim, mesmo depois de passar a quarentena, é que eu continuo investindo, assim, na questão de divulgação online dos produtos, de organizar os canais de venda online, porque eu continuo recebendo esses pedidos e um efeito que, assim, eu acho que é efeito da pandemia também, é que a gente tem se dedicado mais às feiras quando elas podem acontecer. Porque durante a pandemia, durante a quarentena, a gente sentiu muita falta desse contato, né, com os clientes, de ver a pessoa que está comprando. Porque é legal saber que a gente está vendendo online, que está vendendo para outras cidades, mas é muito bom também ver a reação do cliente quando ele olha o produto. Então um efeito da pandemia foi também, eu acho, a gente ter se dedicado mais a fazer feiras, a fazer as feiras serem melhores, né? A apresentar melhor os produtos também durante as feiras. Acho que isso é um pouquinho desse período que a gente não podia fazer também.